Boa noite, galera do terceiro ano, né? Espero que todo mundo esteja ótimo, com a saúde super boa, né? Continuando o nosso vídeo, né? Nossa aula é vídeo agora, euzinha aparecendo, né? Coisa boa, né? A respeito de genética. A gente tá falando da genética de Mendel, certo? Quando a gente estava ainda assistindo a aula, lá, presencial, a gente estava falando a respeito da primeira lei de Mendel, onde a gente só estuda uma única característica, lembra? Cor dos olhos, polidactilia, formato do nariz, da orelha, uma única característica. Agora a gente vai estudar duas ou mais características juntas, que é o que a gente chama de segunda lei ou lei da segregação independente. Eu tenho duas características juntas, duas características diferentes, né? Só que a gente estuda junto, né? Como assim duas características diferentes? Tipo, cor dos olhos, cor da pele. São duas características diferentes, né? No caso da ervilha, que a gente vai utilizar como primeiro exemplo, a ervilha que a gente vai estudar, ervilha amarela, lisa, com a ervilha verde rugosa, né? Cor da ervilha, amarela lisa, amarela, textura da ervilha lisa, cor da ervilha verde, textura da ervilha rugosa, né? A gente vai começar a estudar por aí, duas características juntas. E vamos prosseguir, tá? Eu vou mostrar o vídeo, a gente vai tentar fazer as coisas para ficar melhor para vocês entenderem, porque eu falando só não dá realmente para entender. Mas a gente tem alguns conceitos básicos de genética que vocês não podem esquecer. Quais são os conceitos? Primeiro, fenótipo, né? O que é fenótipo? É como a gente vê, né? Qual é o fenótipo? Cor da ervilha, espécie da ervilha, cor dos olhos, o nome da característica é o fenótipo, certo? O que é o genótipo? Genótipo é o código genético. Azão, azinho, azinho, azão, azão. Isso é o genótipo, como ela aparece, né? O código genético. Então, fenótipo é como a gente vê, nome da característica, genótipo, como ela se apresenta geneticamente, certo? Isso a gente não pode esquecer, até porque a gente vai utilizar isso o tempo todo, né? Então, na primeira lei de Mendel, a gente só trabalhou com uma característica. Agora a gente vai ver duas, né? E vai ver alguns casos diferentes aí que a gente vai nomear e vai fazer aquele cruzamento genético que todo mundo adora, né? Eu particularmente gosto muito, né? Só que o que a gente via, que a gente fazia antes com 4 quadradinho, o jogo da velha lá que vocês chamam, a gente vai fazer com 16, né? E é o que a gente vai fazer e ver agora. Então, olha só, pessoal do terceiro ano, voltamos aqui para a gente ver como é que funciona a segunda lei de Mendel, né? Que é a lei da segregação independente, que a gente utiliza dois ou mais alelos, né? Para a gente fazer aquele quadro, né? Então, duas ou mais características que vão se unir para fazer o cruzamento. O Mendel ele realizou as experiências, como a gente já viu na primeira lei, com as ervilhas, né? Por que utilizou ervilha? Porque elas tinham pureza de geração, né? Elas se autofecundavam, por isso que ele utilizou a experiência com as ervilhas. E por ela ter várias características diferentes que podiam ser cruzadas, né? Então ele utilizou, né, as ervilhas, né? O primeiro cruzamento, lembra que eu falei aqui que a gente só trabalhava com 4 quadrinhos, né? Só 4 quadrinhos ali. Agora a gente vai trabalhar com 16, né? O que está acontecendo aqui? Na geração parental, eu tenho 2 ervilhas diferentes, tá? Esse Vzão significa que elas são amarelas, certo? Rzão significa que elas são lisas. O aspecto da ervilha é liso, tá? O que está do lado, que eu vou fazer o cruzamento, né? No caso esse aqui, Vzinho, que é a ervilha verde,
e Rzinho, Rzinho, que é a ervilha rugosa, né? Fiz o cruzamento aí de um com o outro, apareceu 100%, né? As ervilhas com o genótipo ali, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá? 100%, né? No caso ali, a ervilha continua sendo amarela, só que heterozigótica, e ela continua sendo lisa, só que heterozigótica de novo também. Aí o que que eu fiz? Eu peguei essa ervilha e cruzei com uma ervilha da mesma forma, da mesma espécie ali, mesmo cruzamento, né? Que são esses dois aqui, ó. Peguei esse, cruzei com esse, que é o resultado desse cruzamento aqui, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou achar os gametas, que a gente chama de F2. Como é que eu vou achar os gametas? Eu vou daqui, ó, eu vou tirar os gametas. Aqui, ó, eu vou cruzar Vzão com Rzão, Vzão com Rzão, Vzão com Rzinho, Vzão com Rzinho, tá? Desculpa, Vzinho com Rzão, Vzinho com Rzão, Vzinho com Rzinho, Vzão com Rzinho. O segundo ali não é o mesmo? É o mesmo gameta? Então é só eu repetir, tá? Então eu vou colocar esse gameta aqui, os gametas aqui e esses gametas aqui. E vou juntar, tá? Para eu saber quais ervilhas surgiram, certo? Então aqui, ó, eu montei o meu cruzamento, coloquei aqui os primeiros gametas daqui, coloquei aqui os segundos gametas, o segundo gameta, né? Gametas. A ordem ali não vai alterar em nada, tá, gente? Posso colocar o segundo ali na vertical e o primeiro na horizontal, não vai mudar nada, né? E vou fazer o cruzamento, tá? Como é que eu vou fazer o cruzamento? Juntar esse com esse, esse com esse, esse com esse, e assim por diante, né? Vzão com Vzão, Vzão com Vzão. Isso aí a gente já cansou de fazer na sala de aula. Rzão com Rzão, Rzão com Rzão, tá? Vzão com Vzão, Vzão com Vzão. Rzão com Rzinho, Rzão com Rzinho, tá? E a gente vai montar esse quadro aí. Depois que a gente montar esse quadro, a gente vai ver a proporção, tá? Proporção ali de cada um. Ali são 16 quadrinhos, né? Então, sempre no final aqui, essa é a fração, né? 1 para 16, 2 para 16. Como é que a gente vai ver isso? Vai ver quantas vezes apareceu lá. Vzão com Vzão, apareceu quantas vezes? Uma vez. Então, é 1 para 16, tá? Em relação à porcentagem, né, para dar 100%, um só é 6,25. Se eu pegar ali e somar aquilo, isso aqui, isso aqui, eu vou ver que vai dar 100%, certo? Então, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, 2 para 16, né? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, 2 para 16, 12,5%, né? E aqui a gente vai vendo, tá? Qual o fenótipo de cada ervilha. Se eu sei que Vzão, Vzão, né, são ervilhas amarelas, certo? Vzão com Vzinho também são ervilhas amarelas, porque não tem um Vzão aí, Vzão, Vzinho. Então, elas também são ervilhas amarelas. Então, essa primeira ervilha daqui, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, né? Que cor ela é? Amarela. Qual tipo, né, de estrutura dela? Aqui, ó, só a gente vir aqui, ó. Vzão, Vzão, amarela, Rzão, Rzão, lisa, né? Então, a primeira ervilha vai ser amarela e lisa, beleza. A segunda ervilha, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, vai ser amarela? Vai ser. Vai ser lisa? Também, porque eu sei que a lisa, ela é ou dominante ou heterozigótica. Então, a segunda também vai ser amarela e também vai ser lisa, certo? A terceira, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho é o quê? Amarela também, né? Porque aí eu sei que Vzão, Vzão é dominante, né? Amarela, e Vzão, Vzinho tem esse gene aqui, ó, do Vzão aqui, que vai determinar o mesmo fenótipo, que é amarelo, tá?
É risão. Qual o fenótipo? Liso. Então, a terceira ervilha, as terceiras, que são duas, também vai ser amarela, também vai ser lisa. Agora, modificou. Eu tenho aqui um Vzinho. Ela deixou de ser amarela, então, porque Vzinho é verde, né? Então, essa ervilha daí, ela vai ser verde, só que ela aqui, né? Ela vai continuar sendo o quê? Lisa. Então, ela vai ser verde e lisa, tá? Porque lisa, risão é lisa. Então, a risão é risinho, tem esse alelo aqui dominante, então ela também vai ser lisa. Essa segunda aqui, Vzinho, segunda não, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A quinta, que tem maior quantidade, né? Vzinho, risão é risinho. Vai ser heterozigótica para as duas, né? Então, qual vai ser o fenótipo? Amarela e lisa. 1, 2, 3, 4, 5, sexta aqui, ó. Qual vai ser o fenótipo? Continuar sendo amarela, só que aqui ela não vai ser mais lisa, porque a risinho é rugoso. Então, ela vai ser amarela e rugosa. Essa daqui, amarela e rugosa também. Essa daqui, verde e lisa, certo? Essa daqui, amarela e rugosa, tá? Então, no cruzamento que a gente tem várias probabilidades diferentes do nascimento de uma ervilha, tá? A gente cruzou aqui, ó, duas características, né? Quais são as características? Cor da ervilha e tipo da ervilha, né? Cor da ervilha amarela e verde, né? O tipo da ervilha é lisa ou rugosa, certo? Para a gente determinar isso, gente, primeiro, a gente fez o primeiro cruzamento aqui, tá? E obteve o F1, né? O F1 é o resultado do primeiro cruzamento, certo? Depois, a gente pegou os gametas, né? A gente fez esse cruzamento aqui e esse cruzamento aqui para a gente adquirir os gametas, que a gente chama de F2 também. E a partir do momento que a gente teve o F2, que é o resultado do primeiro cruzamento, né? É o resultado do primeiro cruzamento que a gente fez, a gente adquire, né? A gente vai conseguir ter várias vários tipos de ervilhas diferentes, né? Antigamente, antes ali, lá em cima, a gente só tinha ervilha. Todas as ervilhas que eram amarelas, elas eram lisas. Todas as ervilhas verdes eram rugosas, tá? Na geração parental, aconteceu isso, né? Aí, o que aconteceu na geração F1? Também aconteceu, né? Ali já aconteceu uma coisa diferente, porque eu cruzei duas ervilhas totalmente diferentes, só que no primeiro cruzamento, que foi F1, apareceu um tipo de ervilha só. Qual foi o tipo de ervilha que apareceu? A ervilha verde e lisa. O genótipo é diferente? O genótipo é diferente. Só que no meu resultado do cruzamento, só apareceu ervilha amarela com a semente lisa, certo? E depois, o que eu fiz? Cruzei essas duas espécies de ervilha, essas duas ervilhas, né? Aí, nesse cruzamento dessas duas ervilhas, aí teve esse monte de ervilha diferente. Eu tenho ervilha amarela lisa, eu tenho ervilha amarela e rugosa, eu tenho ervilha verde e lisa, eu tenho ervilha verde e rugosa. Eu tenho vários tipos de ervilhas diferentes, né? Que eu vou determinar ali, ou através da porcentagem, né? Ou através da fração. As duas maneiras estão corretas, tá? Eu só coloquei ali para vocês verem a diferença. Então, a segunda lei, basicamente, é isso, tá? Só dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que prestar mais atenção, porque na primeira lei a gente tem um resultado bem pequeno, só são 4, né? E na segunda lei a gente tem, além de ter 16 quadradinhos dali, né?
a gente tem a gente trabalha com duas características. Então, a gente tem que ficar prestando atenção para na hora do cruzamento, a gente fazer o cruzamento correto. Porque se você errou uma coisinha ali, você acaba errando tudo, tá? Então, quando a gente for juntar as letras, os genótipos, tem que prestar atenção se realmente está correto, né? Porque na hora da porcentagem ali, vai dar a porcentagem errado, né? Então, prestar atenção nisso, tá? Em genética, o que a gente tem que saber é isso. Esses conceitos básicos, né? Fenótipo, genótipo, alelo, gene, o que é cromossomo, isso daí tudo a gente já estudou logo no início das aulas, né? A gente revisou algumas coisas e, inclusive, falou a respeito desses nomes, né, de genética. E agora é fazer exercícios, tá? Eu vou passar uns exercícios lá na plataforma para vocês fazerem, não esquecendo, né, que eu tenho que achar o gameta primeiro, que é isso aqui, né, para eu poder montar o meu quadro. Se eu não achar o gameta, eu não vou conseguir montar o quadro, vai dar errado, tá? Então, eu tenho que achar primeiro os gametas em relação a qualquer problema, para depois ter o resultado, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um pouquinho complicado, ainda mais quando se trata em aula online, né? É um pouquinho complicado, mas se vocês verem esse vídeo de novo, né? Todas as vezes que você precisar para poder entender, né? Vocês vão conseguir entender sim. E qualquer coisa é só mandar um recado lá no portal, tem um espaço lá do aluno que pode mandar recado lá no mural, tá? Para ver se... para tirar alguma dúvida. Não esqueçam que eu sempre falo, genética é uma coisa que vocês têm que entender, não adianta decorar. Decorar vocês não vão conseguir nada, vocês têm que entender, tá? Então vocês revejam o vídeo, vocês façam os exercícios propostos, né? Se tiverem dúvidas, falem lá no mural para a gente sanar as dúvidas, que é muito importante isso. Genética não adianta vocês decorarem, vocês têm que entender, tá? Vocês têm que entender não só o resultado, mas o problema, o enunciado do problema. Se vocês não entenderem o enunciado do problema, já era, vocês não conseguem chegar ao final, tá? Eu tenho um problema aqui no final, vamos ver se a gente consegue fazer agora, tá? Ó, na espécie humana, a habilidade para o uso da mão direita é condicionada pelo gene dominante ESão. Então, toda pessoa destra, ela é destra porque o gene é dominante, certo? Se a pessoa com a mão direita, destra, é dominante, a pessoa que escreve com a mão esquerda é recessiva, né? Então, ali, ó, a mão direita é condicionada pelo gene dominante, sendo a habilidade para o uso da mão esquerda devido ao seu alelo recessivo ESinho, certo? Entendemos até aí. A sensibilidade à feniltiocarbamida, né, que é o PTH, esse PTH é o que permite a gente sentir o gosto amargo ou não, tá? Então, quem é sensível a esse gosto amargo, a esse composto orgânico que deixa a gente sentir esse gosto amargo, ele tem o gene dominante, que é representado ali pelo ISão, tá? E a insensibilidade é devido ao seu alelo recessivo, ISinho, certo? Então, beleza. Esses dois pares de alelos apresentam segregação independente. Esses dois pares de alelos são aí, a gente vai calcular através da lei de Mendel, tá? Um homem canhoto e sensível ao PTH, cujo pai, olha só, agora começou a embolar tudo, tá? Um homem canhoto e sensível ao PTH, cujo pai era destro e insensível, casa-se com uma mulher destra, sensível, cuja mãe era canhota e insensível. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Aposto que não, né? Entenderam não? Porque é realmente meio embolado, tá? Aí eu quero saber a probabilidade do casal ter uma criança canhota e sensível ao PTC.
Só quero saber isso. Só que primeiro, antes de eu saber isso daqui, tá? Eu tenho que dar o código genético, dar o genótipo do que eu quero cruzar, tá? O que eu quero cruzar ali? O que é o destro ali? O destro é condicionado pelo gene dominante, zão. Então, quando a gente fala em destro, qual é ali, né, o genótipo pro destro aqui? Opa, peraí. Genótipo pro destro ali. Ou ele é zão, ou ele é zão, certo? Um dos dois. O canhoto, né? Se o destro é dominante, o canhoto só pode ser recessivo. Ezinho, tá? O sensível, eu falei que o sensível é condicionado pelo gene dominante, isão. Então aqui, ó, o sensível, ele só pode ser isão ou izinho, certo? E o insensível é recessivo, izinho, tá? Ali eu tô falando só para vocês, porque eu quero que vocês resolvam isso daqui, tá? Pegar essa partezinha aí, leiam, eu dei já um monte de dicas, né? Vocês vão completar aquilo dali para vocês mesmo, tá? Para vocês mesmos, vocês vão completar aquilo dali no caderno de vocês, tá? E vão resolver o problema, né? Qual é a pergunta do problema? Um homem canhoto e sensível ao PTC, cujo pai era destro e insensível, casa-se com uma mulher destra, sensível, cuja mãe era canhota e insensível, tá? O homem e a mulher, ele tem um genótipo, tá? Eles têm genótipos diferentes. Então, eu quero que vocês determinem quais os genótipos do homem, aí, sensível ao PTC e canhoto, e qual o genótipo da mulher, que é canhota, ou casa-se com a mulher que é destra e sensível, tá? A princípio, eu quero que vocês façam isso. Só me deem ali o genótipo de cada indivíduo ali, tá? Na próxima aula, a gente vai fechar esse problema, a gente vai resolver esse probleminha aí, tá? E vamos continuar em genética, porque, como eu falei, genética é quase o nosso ano todo. A gente vai ficar o ano todo vendo genética. Então, é bom vocês verem o vídeo, revejam. Eu vou colocar lá alguns outros vídeos para ver se vocês conseguem abrir mais a mente de vocês. Mas, por enquanto, é isso aí que a gente tem, tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham realmente entrado na cabeça de vocês, porque a intenção é essa, apesar da gente estar longe, mas a intenção é que vocês aprendam realmente. Não deixem de ver o portal. Eu vou colocar também lá no portal, porque semana passada eu pedi uma tarefa que não tinha no portal da plataforma, né? Que é aquele para vocês fazerem o heredograma, que podia ser do grupo sanguíneo ou da cor dos olhos, né? Mas para vocês colocarem no portal fica meio complicado. Então eu vou colocar o meu e-mail lá, tá? No portal, no mural, para vocês fazerem, né? Quem já fez ou quem não fez ainda, né? Que já era para ter feito, para mandarem para mim através do meu e-mail, tá? Então, as tarefas que não forem no próprio portal, que vocês lá tem até já anote tudo, o valor que vocês tiraram, quantos vocês acertaram, as tarefas que não forem lá, né, eu vou deixar o meu e-mail disponível para vocês fazerem e me mandarem. Lembrando que a avaliação não é quantitativa, é qualitativa. Então, eu preciso que vocês participem, façam os exercícios, me mandem, porque no final, através dessa participação, que eu vou dar a nota de vocês, tá? Então, façam. Vejam os livros, vejam o livro, façam os exercícios, acompanhem o portal, porque a nota a gente vai tirar daí, tá? Boa noite para vocês, bom dia, né? Porque já tá de dia. Fiquem com Deus.
Se cuidem, vocês, a família de vocês, e até semana que vem com mais coisas novas, tá? Beijo a todos vocês.